Olá, queridos, estamos chegando por aqui para trazer um estudo da Palavra de Deus baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E o título desse estudo bíblico é falar sobre bendito seja Deus que defende a causa dos seus servos. Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa, que defende a causa daqueles que são seus servos. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2 em diante, traz esse ensinamento, esse estudo que vai ser reprisado em nossa TV, Explosão na Rede TV, agoranaweb.com.br, e também vai estar disponível em nosso canal no YouTube, Boas Novas TV Ijuí. Você vai poder compartilhar e você também vai poder deixar aí o seu pedido de oração. Diz também da onde você está nos assistindo aí nos nossos comentários, no chat. Isso vai ser reproduzido também no Facebook, na nossa página da Boas Novas TV Ijuí. Eu estava ouvindo um homem de Deus e ele falou sobre esse texto e eu fui atrás, fui estudar essa palavra para poder compartilhar com vocês. Que muitas vezes a gente está sendo injustiçado, né? Muitas vezes a gente está sofrendo algumas injustiças e a primeira reação da gente é fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? E isso chegou como um bálsamo para mim, no momento que a gente busca Deus, busca o Senhor, Ele mesmo faz justiça por nós, faz justiça pelos seus servos, pela sua igreja, pelo seu povo. E a gente vai ver nesse texto que enquanto a gente vai lendo, eu já vou explicando, para não tomarmos muito tempo, que o Deus de Davi, o nosso Deus, o mesmo Deus que Davi serviu, nós servimos. Vamos ver uma ação de Deus fazendo justiça na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 25, a partir então do versículo de número 2. Vamos ler, diz assim: Olha só o que diz o texto da palavra de Deus, no versículo de número 2. E em Maom havia um homem que tinha sua fazenda no Carmelo. Maom, que era, conforme alguns manuscritos, Pará. Em Maom havia um homem que tinha sua fazenda no Carmelo, o qual era muito rico e poderoso, e possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas. E aconteceu que estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e o nome daquele homem era Nabal. O nome desse homem era Nabal. O nome da sua mulher, Abigail. E era aquela mulher de bom entendimento e formosa. Olha só, gente. Aquela mulher era de bom entendimento e formosa. Quão importante é quando se tem uma mulher, que tem um bom entendimento. Pode ser formosa, né? Como aconteceu aqui, que era aquela mulher de bom entendimento, formosa, bonita. Mas o homem, Nabal, era duro e de más obras, e era da linhagem de Caleb. O nome Nabal significa nécio. O nome Nabal
significa nécio, e seguramente o homem viveu à altura do seu apelido, nécio, louco, sem juízo. E ele era da linhagem de Caleb, mas não do espírito e fé de Caleb. E Davi, estando no deserto, ouviu que Nabal tosqueava suas ovelhas. Então enviou Davi 10 criados e lhe disse: subam ao Carmelo e, chegando a Nabal, o saúde em meu nome. Ele digam assim: que vivas e tenha paz, e que a tua família tenha paz, e tenha paz tudo o que tens. Acabo de escutar que tens tosqueadores. Agora, os pastores teus que estiveram conosco, nunca lhes fizemos agravo, nem lhes faltou algo em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus criados, que eles te dirão isso. Achem, portanto, esses criados graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Rogo-te, pois, que dês aos teus servos e ao teu filho Davi o que achares à mão. E quando chegaram os criados de Davi, disseram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e se calaram. E Davi tinha o direito de pedir esse favor a Nabal, ao considerar que ele, Davi e os seus homens, em certo sentido, tinham sido um protetor aos grandes rebanhos de Nabal, fazendo com que os bandidos se afastassem. Mas o que aconteceu? Olha só, Davi foi um protetor, afastando os bandidos, que vinham para roubar. Provavelmente, se não fosse Davi, iriam roubar os rebanhos de Nabal. E Nabal recusou essa ajuda para Davi. Nabal recusa ajudar ao homem de Deus, Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi, dizendo: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Despreza, né? Existem muitos servos hoje que fogem dos seus senhores. O homem, além de desprezar, ele insultou a Davi, a insinuar que Davi era um simples escravo que escapou do seu senhor, que era Saul. No versículo 11 diz: tenho que tomar eu agora o meu pão, a minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores, e as dar a homens que não sei de onde vêm? E retornaram os criados de Davi, voltando pelo seu caminho, e chegando, disseram a Davi todas essas palavras. Agora imagina, gente. Em outras palavras, ele não ia lhes dar nada. Aquele que defendeu o seu rebanho, Davi, pede um favor, e ele tinha esse direito de receber esse favor porque defendeu os rebanhos de Nabal. E ele recebe um desprezo, um insulto. Aí os criados voltaram e falaram todas essas palavras para Davi. Então Davi disse aos seus homens: cinja cada um a sua espada. E cingiu cada um a sua espada. Também Davi cingiu a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e ficaram 200 com bagagem. Ficaram no acampamento. Nenhum homem é perfeito. Embora ele seja um tipo de Cristo, Davi, e Davi, como o apóstolo Paulo, Atos 23:3, foi ferido com a injustiça da linguagem de Nabal. Quantas pessoas hoje, que prestam um favor, que protegem determinadas pessoas, e depois, quando pedem um favor, são desprezadas, são insultadas,
e são feridas ainda com a sua linguagem. A linguagem de desprezível, de desprezo, linguagem de insulto, como foi Davi, como foi o apóstolo Paulo. Foi ferido com a injustiça da linguagem de Nabal e empreendeu o esforço para o castigar, mas o Senhor o libertou dessa armadilha. Abigail, como veremos, foi instrumento dessa libertação. Essa mulher de bom entendimento, essa mulher formosa, bonita, ela teve um discernimento que a gente vai ver. Quão bom é ter uma mulher que tenha um bom entendimento, quão bom é ter uma mulher, por mais que seja bonita, mas que tenha um bom entendimento. Passamos a falar de Abigail. E um dos criados avisou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou os mensageiros desde o deserto para que saudasse o nosso Senhor. E ele o destratou, ele o insultou, ele desprezou. Mas aqueles homens, aí um dos criados dizendo para Abigail, dizendo: aqueles homens nos foram muito bons, foram bons para nós, e nunca nos incomodaram, nem nada nos faltou em todo o tempo que conversamos com eles enquanto estivemos no campo. Olha só. Ou seja, Davi já tinha servido aquela pessoa, já tinha servido os servos de Nabal. E os criados reconheceram isso e foram correndo falar para Abigail antes que o mal o atingisse. Quando se tem uma mulher com bom entendimento, como a gente vai ver, e quando tem uns criados, também servos, trabalhadores, né, que o alertam, como aconteceu desse criado, nós tivemos com eles, enquanto conversamos no campo, fomos bem tratados, nunca nos faltou nada. E no versículo 16, foram-nos por muro de dia e de noite. Ou seja, foram-nos muro. Para que serve o muro? Para proteger. Eles nos protegiam de noite e de dia. Todos os dias que tivemos com eles apacentando as ovelhas foram proteção para nós. Os homens de Davi se acamparam perto das posses de Nabal e eram uma bênção em lugar de um estorvo. Como Nabal não se deu conta, nem entendeu, nem teve cuidado destas coisas, do mesmo modo, o mundo em geral, esse sistema maligno, o mundo em geral não se dá conta, nem reconhece o sal da terra. Quem traz proteção, né? Quem traz a justiça, quem traz a alegria, a vontade de viver a essa terra. O mundo não se dá conta, não reconhece isso no povo de Deus que está no seu meio. Não reconhece como sal da terra, não reconhece como luz do mundo. No versículo 17 diz assim: agora, pois, considera, diz o criado para Abigail, e vê o que has de fazer, porque o mal está de todo resolvido contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele, Nabal, é tão filho de Belial que ninguém o pode falar. Belial significa desprezível, tão cru, tão violento. Era Nabal que seria inútil protestar com ele, querer convencê-lo. Então Abigail rapidamente tomou 200 pães muito grandes, moldes de pães, e 2 odres de vinho. 2 odres grandes que continham muitos galões, né? E 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de grãos de trigo tostado, ou cevado, ou trigo, porque não havia nesse tempo tal coisa, né, como milho, como o conhecemos como tal, né? No Meio Oriente desse tempo, o milho estava primeiro introduzido pelos nativos aos colonos primitivos do continente da América do Norte. E 100 cachos de uvas passas e 200 passas de figos secos, e os carregou em jumentos até Davi. E disse aos seus criados: vão adiante de mim, que eu vos seguirei de perto. E nada declarou ao seu marido Nabal.
E assentando-se sobre um jumento, desceu por uma parte secreta do monte, e eis que Davi e os seus homens vinham de frente para ela, e ela foi ao encontro deles. Abigail, não somente formosa pessoalmente, mas muito formosa em caráter, em pessoa, e a sua fé, a sua inteligência são admiráveis. Ela avaliou tanto a Nabal como a Saul, tal qual como Deus os avaliou. E ela reconhece em Davi o seu título como rei. Apesar de sua imperfeição pessoal. E ela também reconhece o seu valor ao pelejar as batalhas de Deus. E onde outros veem um rebelde, ela vê um redentor. Ela vê um libertador. Tudo isso não é unicamente inteligência de cérebro, mas está acompanhado também por um afeto do coração. E Davi havia dito: certamente em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, sem que nada lhes tenha faltado de tudo que é dele. E ele me pagou o mal por bem. Quantas vezes as pessoas nos pagam o mal por bem? Quantas vezes, né? E aqui no versículo 22 diz: assim faça Deus, e assim acrescente aos inimigos de Davi, que daqui até amanhã não deixarei de tudo que for dele, nem mesmo um menino. Davi precisamente tinha a intenção de matar a Nabal e qualquer que resistisse juntamente com ele. Mas aí teve uma mulher de bom entendimento, de caráter, formosa, bonita, mas temente a Deus, que conhecia. E Abigail se encontra com Davi. No versículo 23, e quando Abigail viu a Davi, apressou-se e desmontou. Ela desceu do jumento e, prostrando-se diante de Davi sobre o seu rosto, inclinou-se à terra. E se lançou aos seus pés, num sinal de serva, de humildade, e disse: ah, meu Senhor, sobre mim seja a transgressão, mas te rogo que deixes falar a tua serva aos teus ouvidos e ouça as palavras de tua serva. Não ponha agora o meu Senhor o seu coração naquele homem brusco, a Nabal, porque conforme o seu nome, assim é ele. Ele se chama Nabal, e a loucura está com ele. Mas eu, a tua serva, não vi os criados de meu Senhor, os quais tu enviaste. No texto parece que a grande riqueza que Nabal tinha sido adquirida foi pela sabedoria da sua esposa, pela sabedoria de Abigail. E ela diz: agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor tem pedido que devas derramar sangue e te vingar por tua própria mão. Seja, pois, como Nabal, os teus inimigos e todos os que procuram mal contra o meu Senhor. A mulher começa o seu rogo afirmando que era o Senhor quem a fez vir para cautelar o derramamento de sangue. E agora, diz ela, esse presente é o que a tua serva trouxe para o meu Senhor. Seja dado aos criados que seguem ao meu Senhor. O presente era os mantimentos. E ela diz: e eu te rogo que perdoes a tua serva esta ofensa, pois o Senhor certamente fará que a casa do meu Senhor seja firme, porquanto o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e mal não se tem achado em ti nos teus dias, Davi. À base dessas declarações aprendemos que Abigail conhecia tudo a respeito de Davi. E definitivamente ela conhecia também o seu marido, Nabal. Ela conhecia também. Portanto, a resposta de Nabal ao rogo por ajuda não foi apoiada na ignorância, mas na estupidez desse homem.
No versículo 29 diz: se bem que alguém se levantou para te perseguir, e ela se refere a Saul. Se bem que alguém se levantou para te perseguir, Davi, que foi Saul, e atentar contra a tua vida, contudo a alma do meu Senhor será atada no feixe dos viventes com o Senhor teu Deus. Significa que Deus determina o destino de Davi. E ele arrojará ao longe a vida dos teus inimigos, como no meio do côncavo de uma funda. E foi exatamente o que aconteceu. Versículo 30. E acontecerá que quando o Senhor fizer com meu Senhor conforme o modo, ou conforme a todo o bem que tem falado de ti, e te estabelecer para que seja príncipe sobre Israel. Ela sabe, como a maioria de Israel sabia, que Deus, que Davi tinha sido ungido por Samuel para ser rei, tinha sido escolhido por Deus. Então, meu Senhor, não te será isso por tropeço, nem por confusão no coração, que tenhas derramado sangue sem causa, ou que o meu Senhor tenha se vingado a si mesmo. E quando, pois, o Senhor tiver feito bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Em outras palavras, Abigail diz a Davi que não deve fazer algo que o causasse problema depois. O que obviamente foi um conselho excelente. Olha, por causa dessa mulher, desse pedido, dessa humildade, dessa bondade, Davi poupou a vida desse nécio, desse louco. Davi poupou a vida de Nabal. E disse Davi então a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te enviou hoje para vires ao meu encontro. Davi vê a mão de Deus no pedido dessa mulher. É possível a gente ver a mão de Deus na vida de uma pessoa. E eu pergunto para você: as pessoas veem a mão de Deus na sua vida? Davi viu a mão de Deus no pedido dessa mulher. No versículo 33 diz assim: bendito seja o teu conselho, Davi diz, e bendita tu, mulher, pois me tens impedido hoje de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu e que fizesse mal, que se tu não tivesses te apressado em vir ao meu encontro, até a luz da manhã não ficaria Nabal nem mesmo um menino. Ou seja, todos os homens que estavam com Nabal teriam sido mortos. E recebeu Davi da sua mão o que havia trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa, e veja que tenho dado ouvido à tua voz, e te tenho respeitado, diz Davi. E já nesse estudo da palavra de Deus, olha só como é importante ter uma mulher, né, que tem a mão de Deus sobre ela. Mas agora veja o fim dessa loucura que Nabal cometeu, que foi desprezar e insultar o homem de Deus, Davi. Olha só a morte de Nabal. E Abigail vindo a Nabal, eis que ele tinha um banquete em sua casa, como um banquete de rei. E ele tinha comida para tudo isto, mas não tinha nenhuma para Davi. Estava alegre nele o coração de Nabal, estava já muito bêbado, por isso não lhe declarou nem pouco nem muito, até que viesse o dia seguinte. Abigail não falou com ele quando estivesse bêbado, esperou o dia seguinte. Esse é um aprendizado que você deve aprender. Muitas coisas você não deve falar para o seu marido quando ele está bêbado, quando ele ingeriu uma bebida alcoólica, mas deixa para o dia seguinte. Mas pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher referiu-lhe aquelas coisas, falou tudo que tinha acontecido, e o coração de Nabal paralisou, e ele ficou como pedra. E passado 10 dias, o Senhor feriu a Nabal
e este morreu. Por suas ações para com Davi, a vida desse homem foi cortada por vários anos. Entretanto, foi o Senhor quem fez isso e não Davi. Deus fez justiça pelo seu servo que foi insultado, desprezado e negado um favor. Quantas vezes nos danificamos a nós mesmos por não deixar as coisas nas mãos do Senhor? Quantas vezes queremos tomar as armas e fazermos as nossas próprias justiças? E essa mulher que Davi viu nela, um coração humilde, de uma mulher além de formosa, um bom entendimento. Logo que Davi viu que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou, bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal. Deus fez justiça. Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa. Deus faz justiça por aqueles que são seus servos. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor que julgou a minha causa, a causa da minha afronta recebida na mão de Nabal, e preservou do mal seu servo. O Senhor usou Abigail para fazer isso, e o Senhor fez notar a malícia de Nabal sobre a sua própria. O Senhor fez tornar a malícia de Nabal sobre a sua própria cabeça. Depois enviou Davi a falar com Abigail para tomá-la por sua mulher. Deixa que Deus faz justiça. Vamos deixar Deus fazer justiça. Vamos deixar que Deus faça o mesmo Deus que Davi serve. Davi serviu. Nós servimos. Vamos deixar que Deus faz justiça. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor fez tornar a malícia de Nabal sobre a sua própria cabeça. É o que Deus vai fazer. É o que Deus vai fazer, tornar o mal sobre a cabeça daqueles que querem te desprezar, te insultar, quando você faz o bem para eles. E os criados de Davi vieram a Abigail no Carmelo e falaram com ela, dizendo: Davi enviou-nos a ti para te tomar por sua mulher. Ela então se levantou e inclinou o seu rosto em terra, dizendo: eis que a tua serva servirá de criada que lave os pés dos servos do meu senhor. E levantando-se logo Abigail com 5 criadas que a seguiam, montou no jumento e seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. E William diz que, aqui um comentário: se Davi tivesse guardado os ensinos da Bíblia, ele haveria de ter somente uma esposa, porque assim foi ordenado desde o princípio, Mateus 19:8. E por essa ação Davi deu um péssimo exemplo, né, ao seu filho Salomão, o qual teve muitas mulheres, e algumas delas de nações pagãs, as quais desviaram o seu coração de Deus. Mas fica aqui uma reflexão para nós. Deixa que o Senhor faça justiça sobre aqueles que te insultam, sobre aqueles que falam mal de ti, sobre aqueles que desprezam. Deixa que o Senhor faça justiça. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por essa palavra que nós meditamos
Obrigado, Deus, pelo ensinamento que o Senhor nos dá. E quando esse homem Nabal cometeu uma loucura, desprezou um servo de Deus, desprezou, insultou, caluniou, difamou, afrontou esse servo de Deus. Depois esse homem mesmo recebeu a paga do mal sobre a sua própria cabeça. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que nos afrontam, que nos insultam. Queremos colocar diante de Ti aquelas pessoas, Deus, que fazem mal para nós. Queremos colocar diante de Ti essas pessoas. Pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor faça justiça. Bendito seja o Senhor que defende a minha causa, e que defende a causa desta mulher, deste homem que está me ouvindo agora. Aleluia. Faz-nos justiça, Senhor. Faz justiça para o Teu povo. Faz justiça para a Tua igreja nessa terra. Faz-nos justiça. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor que defende a nossa causa, que julgou a causa da minha afronta, da afronta dessa pessoa que está juntamente comigo orando agora. E nos preserva, Senhor, nos preserva do mal, a sua serva, seu servo, em nome de Jesus. Que o Senhor faz tornar o mal, a malícia daqueles que nos afrontam, daqueles que nos caluniam, daqueles que nos desprezam, sobre a sua própria cabeça, como diz a Tua palavra, conforme o Senhor fez justiça para o Teu servo Davi. Nós bendizemos o Teu santo nome. Tu és um Deus de justiça. Amém. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Obrigado pela sua atenção, você que nos acompanhou desde o início da mensagem, desse estudo da palavra do Senhor. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, a gente vai aprendendo com a palavra, o Espírito Santo vai nos ensinando. Deus abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like, seu pedido de oração, diga de qual cidade, estado que você está, e a gente estará intercedendo e orando pela sua vida. No nome do Senhor Jesus. Até a próxima, no nome de Jesus. Amém.